mas eu costumo sempre trazer poesias. Uma vez eu li no livro, há pouco tempo, no livro Rumo Certo, psicografia do Chico Xavier de Emmanuel, e ele fala que a poesia embeleza os caminhos das almas e acende o coração para as verdades eternas. Então, se eu já gostava, agora eu faço questão mesmo de trazer. E a poesia que eu trouxe hoje é do Francisco Antônio de Carvalho Júnior, A Sublime Sentença. Ao pé de templo enorme, a praça tumultua. Ansiosa expectação na calçada poeirenta. A massa encontra o Cristo e trágica apresenta. Consternada mulher a chorar seminua. Adúltera, Senhor, velho escriba insinua. Que dizes, mestre? Insiste a multidão violenta. Somos o tribunal que a tradição sustenta. A lei é apedrejar nos liberos da rua. Fita o mestre é infeliz que a miséria lanceia, inclina-se em seguida e escreve sobre a areia, como quem grava o sonho onde a vida não medra. Depois contempla em torno a malícia, o veneno, e exclama para a turba, entre nobre e sereno: quem for puro entre vós, lance a primeira pedra. Quem for puro entre vós, lance a primeira pedra. Essa verdade ainda hoje sibila em nossos ouvidos. E como Jesus, na sua sensibilidade, percebeu a malícia e o veneno daquela colocação naquela hora, que foram precípites, foram rápidos em levar a adúltera. Mas e o adúltero? Por que não foi levado junto? Ela fez sozinha? Então, se tem alguma coisa que nos une a todos, eu acho que é a culpa. As virtudes, cada um tem uma. Um é inteligente, outro é sagaz, um é ponderado, outro é trabalhador. Os vícios também, cada um tem um. Um bebe, outro joga, outro come demais, outro não. Cada um. Agora, a culpa não. Isso aí, todos nós temos a nossa culpa. Senão, cá não estaríamos. Né? Estamos aqui num planeta penitenciário, um planeta educandário, porque temos alguma culpa. Né? De alguma maneira, erramos lá atrás. Não importa, né? se não lembremos, mas erramos. Aliás, se formos nas penitenciárias hoje, ninguém tem culpa. O que você fez? Você matou? Não, mas ele é que me provocou. Mas você roubou? Me faltavam as coisas. Quer dizer, ninguém assume sua culpa. Né? Mas se está lá, infelizmente, por algum motivo o levou. Né? E se cá estamos, é porque erramos lá atrás. E o problema não é termos culpa. O problema não é esse. Porque estamos aqui, estamos revivendo, né? Estamos, de certa maneira, procurando a nossa redenção, analisando os erros que cometemos, que figuram nos atos que fazemos, e procurando melhorarmos para não mais carregarmos a culpa. Acredito que o problema nosso principal hoje talvez não seja mais a culpa, mas o sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Eu digo isso porque, uma questão de algumas semanas, nos noticiários policiais, aconteceu o seguinte fato. Um cidadão policial, que anda armado por força da profissão, da situação, né, que ele vive, estava chegando em casa, e um pouquinho antes da residência dele, havia um comércio, também de amigos, né, comunidade toda próxima, e nesse comércio umas pessoas na porta, um agito, aquela hora que ele estava chegando, que já era um pouco avançada a hora, e ele ficou meio apreensivo, já pôs a mão na arma, e ele escutou algum grito, alguma coisa, ele já desceu com a arma em punho.
E quando desceu com a arma em punho e viu aquela confusão, aquilo que lhe pareceu a confusão, aí ele já atirou. Ele já atirou. Atirou e o primeiro jovem já caiu no chão, baleado, já praticamente morto. Qual não foi a sua surpresa quando ele virou o jovem e era um vizinho querido, que frequentava a casa dele, filho de amigos, e ele ficou tão desesperado por ter feito aquilo, que ele mirou a arma em sua própria cabeça e atirou. O que foi que o matou? Seu sentimento de culpa. Sentimento de culpa, porque na verdade não havia culpa ainda. Pode ter sido um deslize, algum ímpeto. Algum desequilíbrio emocional que o levou àquele momento. Ele não foi nem julgado. Quem o julgou foi ele mesmo. Sentimento de culpa. É claro que o nosso Pai vai relevar isso. Não vai figurá-lo na categoria de simples suicida, ou de simples assassino. Não. O Pai sabe colocar o peso certo nas medidas certas. Pode ter sido um desequilíbrio emocional, alguma coisa, mas o sentimento de culpa levou a desferir e talvez, o ímpeto emocional foi o culpado do primeiro ato. Então, a gente vive os nossos dias, talvez, com esse sentimento. Sabemos-nos culpados de alguma coisa, mas isso não importa, porque é mais importante do que sentirmos-nos culpados ou de nos encontrarmos culpados, é sabermos melhorarmos, é sabermos livrar-nos da culpa. Erramos? Isso é fato. Erraremos? Ainda também é fato. Porque Jesus disse, ainda haverá escândalos. É importante, é necessário. A palavra que ele usou é essa. Necessário que haja escândalos. Para podermos aquilatar o que é o bem, como nos livrarmos, como evitarmos. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Não seja por nós. Não seja por nós. Mas é necessário que ainda exista. Para podermos avaliarmos. É por isso que, muitas vezes, no livro dos Espíritos, a pergunta, por que Deus já não nos fez perfeitos? Se Deus pode tudo, por que já não nos fez perfeitos? Porque não teríamos mérito. Não saberíamos até por que somos perfeitos. E acabaríamos errando da mesma maneira, e de modo mais colossal, porque, além de tudo, acharíamos que estaríamos em nossa razão. Então, está tudo certo. O caminho é difícil, mas é esse. E quanto aos erros, quanto ao crime, Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, diz lá, em um trecho, eu não vou dizer a página, porque eu também não sei, mas em um trecho ela diz que devemos combater, sim, o crime. O crime devemos combater, para que não erremos novamente, para que não seduza aqueles menos afortunados. O crime tem que ser combatido. Agora, o criminoso, não. O criminoso tem que ser lamentado. O criminoso tem que ser auxiliado. Porque ele errou. Se ele tivesse pleno e consciente do que estava fazendo, não erraria. Se ele tivesse a maturidade espiritual adequada, já não erraria mais. O crime, sim, tem que ser combatido, não o criminoso. E nós, infelizmente, estamos combatendo mais o criminoso do que o crime. O crime, não sabemos como contê-lo. E o criminoso, estamos jogando as masmorras modernas, chamadas penitenciárias. Vi há alguns dias uma penitenciária modelo na Inglaterra, em que parece um shopping. Tudo novo, tudo moderno, com lojas, tudo. Academias de ginástica,
quadras de esporte, bibliotecas, oficinas de trabalho, tudo isso. O preso só não pode sair de lá, né? Aquele enorme compêndio, mas ele não pode sair de lá, porque ele está preso, ele está afastado da sociedade pelos erros que cometeu. Mas o que vocês acham? Ele vai sair muito mais redimido do que nas masmorras nós colocamos os nossos aqui. Ele vai sair mais social, menos agressivo, menos rebelde. Pelo menos esse é o objetivo. Não deturpá-lo ainda mais. Ao contrário, oferecer recursos para que ele se renove, para que ele se recomponha. Porque ele errou. E não vai ser feliz. Não vai ser feliz enquanto não reparar seu erro. E sim, se tem que ficar lá 30 anos, são 30 anos. Ah, mas no lugar desse? Então, no lugar desse. Depois de alguns meses, ele quer sair também. É uma pena. É uma penalidade. Mas é muito mais, vamos dizer assim, justa, porque é o planeta que o Pai nos deu para nós cumprirmos a nossa pena. Olha a escola que Deus nos deu para cumprirmos, para aprendermos. Os recursos que Ele nos dá todos os dias para nos melhorarmos, para nós crescermos. Cabe-nos procurar fazer o mesmo. Combater, sim, o crime, o erro, a queda. Mas o criminoso, ele precisa mais das nossas orações, do nosso afeto, muitas vezes. Ah, isso é difícil, é fácil falar, você não tem alguém. Eu não tenho, mas talvez tenha. Ninguém está livre disso, né? E se nós não procurarmos, de alguma maneira, reverter essa situação, seremos nós, talvez, os criminosos ali na frente. Aqueles que, né, procuram manter as coisas da maneira como estão. Mas, enfim, a culpa, se ela tem alguma finalidade, é para nos alertar. Por isso que lá atrás, João Batista dizia, antes de Jesus chegar, arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele clamava pelos desertos, arrependei-vos. Porque naquela época como agora, o crime graçava, os erros graçavam. E a hipocrisia também, nessa poesia de Jesus, nesse momento da vida de Jesus, está ali claro isso. Jesus dizia sempre, hipócritas, por quê? Porque era uma sociedade opressora, uma sociedade difícil, em que quanto mais opressora, mais difícil, mais as coisas são encobertas. Então, a hipocrisia é graça. Não é que teve menos crime, tem tanto crime quanto. Na democracia, quanto nas ditaduras, o crime tem tanto quanto. Apenas em umas é mais encoberto. Não quer dizer que não exista. Por isso a necessidade de arrependermos-nos e procurarmos o caminho correto. Como disse Jesus para aquela infeliz. Alguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Porque é o pecar que nos oprime, que nos traz culpa e infelicidade. Agora, para encerrar, e não ficar um clima tão pesado, a gente ficar lembrando só das nossas culpas, eu trouxe também uma mensagem chamada Escândalo em Nós,
que é uma forma bem sutil de dizer, né, o erro, a culpa, os erros em nós. Porque a culpa não deve ser algo que nos retenha na retaguarda. Ao contrário, né? É bom até que esqueçamos. E saibamos que, daqui para frente, continuemos na tentativa de não pecar mais. Escândalo em nós. Acalmar-nos, a fim de trabalhar e servir com segurança, será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Não poucas vezes demoramo-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Teremos errado, reconheçamos. Lamentar-nos, porém, indefinidamente, seria o mesmo que segregar-nos em remorso, não só improdutivo, mas destrutivo também, porquanto comunicaríamos o fogo de nossas próprias inquietações aos entes que mais amamos. É importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. Queixar-se alguém de si próprio, 1, 2, 3 vezes, quanto às dívidas e defeitos que lhe se olharem o caminho, será claramente compreensível. Mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar de situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. Esterilidade em qualquer setor será, invariavelmente. Recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio, a conclamar-nos ao próprio burilamento e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido, nos recursos em mão, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte, para empreender as renovações de que sejamos carecedores. Somos espíritos eternos, e conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado, no que evidenciem de útil e de preparar o futuro, para que o destino se nos faça mais elevado, lembremos-nos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. Erros teremos perpetrado inúmeros. Débitos temos-los ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis. De vez que quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Parece que eu copiei essa mensagem na palestra, né? Na verdade, depois de ter feito a palestra, eu achei a mensagem. E como se casou perfeitamente, eu trouxe para repartir com vocês. E quero deixar só a última frase, também de Joana de Ângeles, para a nossa reflexão. Não lembro o livro que ela escreveu isso, mas a frase é a seguinte: o santo não tem passado, o pecador não tem futuro. O santo não tem passado, o pecador não tem futuro. Aquele que se fez santo, aquele labutou para santificar-se, conseguiu apagar com seu amor todos os erros que possam ter feito. Alguém lembrou de Paulo? E o pecador não tem futuro enquanto não se livrar das mazelas. Muita paz a todos nós.